que você está aqui para a aula de língua portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha e uma folha de papel sulfite, se você tiver. Se você não tiver essa folhinha, não tem problema. Depois nós fazemos a atividade com uma folhinha do seu caderno mesmo. Mas se você tiver, deixa ela aí, meio perto, tá bom? Abre o seu caderno, pula uma linha dos registros anteriores, olha no calendário o dia de hoje e anota a data, aula e língua portuguesa. Caderno pronto para a aula. Você está atento também, bem animado para a aula de hoje? Muito bem. Hoje é a última aula dessa sequência que nós estamos estudando, que é do livro O Convidado de Raposela. Então a aula estará bem divertida e você precisa estar atento para participar de todas as atividades. Mas o que aconteceu nas aulas anteriores, você lembra? Vamos relembrar um pouquinho do que vimos? Na aula anterior, nós vimos ali o livro, então, O Convidado de Raposela. A gente viu que tem ali o nome do autor e a tradução. Olhamos o nome original, o título original desse livro, que chama-se Egg. Conversamos um pouco sobre o porquê do autor
ter escolhido esses personagens, porque lá no Reino Unido, onde ele mora, as raposas são animais muito comuns. Elas andam na rua, junto com as pessoas. Nós vimos também algumas ilustrações do livro e conversamos sobre a importância das ilustrações nas histórias. Uma parte da história é contada pelas ilustrações. Nós também fizemos uma brincadeira de sorteio em que precisávamos substituir a palavra por outra que tivesse o mesmo sentido e não alterasse aquilo que estava na frase, aquilo que era dito. E também, na hora da brincadeira da raposela e do ovo, nós construímos um caça-palavras. Você lembra de tudo isso? Se você lembra, muito bem. Se não lembra, ainda dá tempo de assistir a aula. Aqui então o livro, para recordarmos um pouquinho de tudo que vimos. O autor é o Alex D. Smith. E aqui um pouquinho do que nós vimos sobre o Alex, então sobre esse autor, que nasceu em 1985, desenha e escreve histórias desde que conseguiu segurar um lápis. Depois de considerar várias opções de carreira, viajante espacial, fabricante de bolos, coelho profissional e trabalhar como assistente de produção de teatro ao ar livre, Alex decidiu treinar para fazer o trabalho que queria fazer desde os 5 anos, um ilustrador especializado no mundo das publicações infantis. Alex se formou em ilustração em 2006 e em seu último ano conquistou o 2º lugar no Prêmio Macmillan de Ilustração de Livros Infantis. Desde então, passou a trabalhar para uma ampla variedade de clientes da indústria editorial, além de escrever e ilustrar seus próprios livros de figuras, muitos dos quais ganharam prêmios e foram lidos na TV. Ganhou vários prêmios voltados à literatura e às ilustrações. Então, relembramos um pouquinho do que vimos até aqui sobre o autor. Vimos a capa do livro, o autor. Agora vamos falar um pouquinho dos personagens. Então, ali a raposela foi inspirada na raposa, então, que é muito comum no Reino Unido, e o Afonso, que foi inspirado em um jacaré. Então, com essa conversa inicial, esse relembrando, nós vimos alguns aspectos importantes do livro. Conseguiu perceber, não é? E a professora vai falar uma coisa bem bacana que talvez você já tenha visto por aí. Você já ouviu falar em mapa mental? Então, para estudar e guardar informações importantes, nós podemos criar um mapa mental. Veja, você vai observando aí na tua tela que há diversas formas de criar mapas mentais. O mapa mental é uma forma de escrita que você vai organizando as ideias. Uma ideia ligada à outra, o que está ligado a quê? E vai construindo assim o seu pensamento. Algumas pessoas usam cores, usam formas, porque tudo isso ajuda a ir entendendo aquilo que você estudou até o momento. Você já fez um mapa mental alguma vez? Conhece? Então fica uma boa dica para você poder usar esse recurso nos seus estudos. Mas olha só, a professora trouxe esse mapa para a gente pensar na história, o convidado da raposela. Como que nós podemos pensar na história com o mapa mental? Criando um mapa mental. Olha lá com a professora, aqui você só vai acompanhar. Fica de olho na telinha. O convidado de raposela. Ali está o nome do livro. E bem no centro, a professora deixou Afonso e Raposela. Agora a gente vai colocando algumas informações sobre os personagens. Então aqui a gente vai retomar o que aconteceu na história. Olha lá. Visitou a raposela disfarçada de ovo. A flechinha sai do Afonso. Agora vamos ver uma ideia, uma cena, uma ação que aconteceu com a raposela. Recebeu o convidado com gentileza. A outra do Afonso. Bolou um plano para alimentar-se da anfitriã. E uma da raposela. Bolou um plano para alimentar-se do ovo. Agora uma cena que é dos dois. Olha que bacana que vai ficar ali no nosso mapa mental. Brincaram de esconde-esconde, corrida do ovo na colher e dança das cadeiras. Viu que ali tem flechinha para os dois? Porque é uma ação comum aos dois. Agora vamos para mais uma ação. Do Afonso.
dormiu aconchegado e cresceu durante a noite. Uma da Raposela. Teve sonhos ovulantes. Uma dos dois, ó. Aguardaram para tomar o tão esperado café da manhã. Não é verdade? Os dois queriam um café da manhã especial, não era qualquer café da manhã. Mais uma ação, agora do Afonso. Saiu do ovo. E mais uma da Raposela, fugiu da mansão às pressas. Então vocês conseguem perceber que com o mapa mental, com flechinhas, olha, então como que a professora organizou este mapa mental que você está vendo? Eu coloquei os personagens ali, bem no centro, e fui puxando flechinhas e daí escrevendo as ações deles, aquilo que aconteceu durante a história, de um personagem, de outro, e o que era comum aos dois. Conseguiu perceber? Você pode criar mapas mentais também. Né? Isso ajuda a gente, ajuda o nosso cérebro a aprender, a estudar cada vez mais. Então aqui nós vimos sobre os personagens e sobre ali a história, toda como ela foi construída. Vamos ver como que a gente pode fazer um mapa mental? Um outro formato agora. Olha lá. Então, o nome do livro está ali, bem ao ladinho. Tá vendo? O Convidado de Raposela. Ele foi escrito até num sentido diferente. Ali em cima nós temos local, espaço, tempo, personagens e enredo. Então, vamos começar lá pelo local, espaço. A professora quer fazer um mapa mental, então eu vou começar a puxar algumas ideias dali. Ó. Local, espaço. Onde a história acontece? Na mansão de Raposela. O tempo. Em que momento a história acontece? Lembra que nós criamos aquele cartaz para pensar nisso? Então aqui, em que momento a história acontece? Na hora do lanche, na hora do jantar, após o jantar, durante a noite, na manhã seguinte. E os personagens? Quem são os personagens? Nós temos lá a Raposela e o Afonso. E o enredo? É o que acontece na história? Raposela convida o ovo para um lanchinho e pretende transformá-lo em seu café da manhã. Mas o ovo começa a rachar e sai dele algo inesperado. Então, aqui nós criamos um outro formato, um outro estilo de mapa mental, mas também serviu para o nosso propósito. Qual era o propósito que nós tínhamos aqui com essa atividade? Recuperar informações importantes sobre a organização do texto da história. Conseguimos? Conseguimos. Professora, eu posso criar mapas mentais dos outros componentes que eu estudo? Claro! De qualquer um deles, daquilo que for importante, você pode criar um mapa mental. Fica essa dica para você usar aí no seu dia a dia. E vou contar para você que, além de mapas mentais, nós vamos usar um outro mapa também na nossa aula. Nós vamos encontrar um tesouro. E para encontrar o tesouro, ou para brincar, nós usamos o mapa da mansão. Você vai conhecer agora o mapa da mansão de Raposela. Aqui está o mapa da mansão de Raposela. Você está tendo acesso a cenas exclusivas de como é a mansão de Raposela. Para a gente fazer a nossa brincadeira, eu quero que você fique bem atento. Nós vamos visitar alguns espaços da mansão. E os espaços serão esses que você vai ver agora. Então, vamos passar pelo portão, pelo corredor, ali onde a Raposela fala sobre o lanchinho. Vamos passar pela cozinha, pela sala onde eles cantaram e tocaram música, pela porta, pelo corredor cheio de quadros, ali pela sala onde o ovo e a Raposela brincaram de dança das cadeiras. Vamos passar pela sala de jantar e relembrar aquele jantar esplêndido. E também passaremos lá pelo quarto, lá do convidado ainda, lá do hóspede, onde o ovo cresceu na cama. Você lembra de todos esses locais, não lembra? Então, mas você vai dizer assim, professora, não era desse jeito que estava na história, não era nessa ordem. Não era mesmo, porque aí é só para você relembrar todas as imagens e nós faremos algumas
algumas adivinhas durante a aula para tentarmos adivinhar qual será o local da próxima tarefa. Combinado? Muito bem. Então, olha lá. As tarefas, cada lugar que nós pararmos no nosso mapa, no nosso Caça ao Tesouro, tem uma tarefa para realizar. E as tarefas são as mesmas que estavam no carrinho de Raposela. Aquele carrinho que ela usa para divertir os convidados que vão à casa dela. Então, pega o seu caderno, coloca o número 1 e vamos para a primeira adivinha. Ao passar pelo portão, viveremos uma aventura e vamos acompanhados. Quem irá conosco? Então, olha o portão aqui. Nós precisamos passar pelo portão. Vamos adivinhar e descobrir quem irá conosco. Inspirada em um animal comum no Reino Unido, fez-se de amiga para comer o visitante encherido. Quem é? Já sabe? E o outro personagem que irá conosco? Uma casinha sem porta nem janela. Entrou na mansão de Raposela. Escreve o nome aí. Escreveu o nome dos personagens que irão conosco? Tava facinho, né? Então, quem é inspirada em um animal comum no Reino Unido, que fez-se de amiga para comer o visitante encherido? É a Raposela. E uma casinha sem porta nem janela entrou na mansão de Raposela? É Afonso, o ovo. Parabéns! Conseguiu fazer? Muito bem. Olha lá, a próxima. Presta bastante atenção. Você concluiu e a porta se abriu. Então, vá para a próxima tarefa. Então, nós já conseguimos. Estamos no portão, não é verdade? Então, vamos ver qual será a próxima tarefa. Mas a professora colocou os dois no portão. Né? E ali está dizendo o quê? Você concluiu e a porta se abriu. Para onde será que eles vão? Onde será que é a próxima tarefa? É na porta. Isso mesmo. Então, vamos colocá-los aqui, ó, bem na porta de entrada da mansão. Qual será a nossa tarefa aqui na porta? Para fazer amizade, Raposela ofereceu um lanchinho. Para continuar a brincadeira, faça tudo bem certinho. Opa! Não tinha nenhuma atividade na porta. Isso quer dizer que nós temos que ir para outro local da mansão. Que local é esse, ó? Escuta aqui com a professora. Para fazer amizade, Raposela ofereceu um lanchinho. Para continuar a brincadeira, faça tudo bem certinho. Onde desses locais que Raposela falou sobre lanchinho? Já sabe? Ah, apareceu aí, né? Tá vendo? E aqui no nosso mapa está bem nesse local. Então, vamos aqui. Onde Raposela ofereceu um lanchinho. Então, vamos marcar os locais pelos quais nós já passamos. Vamos deixar eles registrados? Então, já passamos por aqui. Já passamos por aqui. E agora estamos aqui. Vamos ver qual é a tarefa que teremos que realizar para passar por outro local e encontrar o nosso tesouro. A tarefa que nós vamos fazer, ela foi inspirada nesse jogo. Lembra bem quando estudamos essa página que diz ali: Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com os estranhos. E com o ovo não foi diferente. Convidou logo para o lanchinho. Nós ali vimos a palavra graciosíssima e gentilíssima. A partir dali construímos aquele tabuleiro para brincar com essas palavras. Você lembra disso? Foi bem divertido, não foi? Então agora você vai fazer a atividade. Anota no seu caderno número 2. Troque a expressão com duas palavras por uma única palavra que tenha o mesmo sentido. Como será isso? Vamos ler aqui com bastante atenção com a professora. Olha lá.
O ovo achou a mansão de Raposela muito linda. A anfitriã ficou muito animada com a visita e fez planos para tornar o dia muito divertido. Primeiro vamos identificar quais as expressões que nós teremos que substituir. Qual é a expressão com duas palavras que a gente pode substituir? Inspirada naquele jogo. Então, muito linda, muito animada e muito divertido. Você precisa copiar a frase toda? Não. O que você vai precisar fazer? Substituir a expressão muito linda. Como que fica a palavra? Muito animada e muito divertido. Anota aí que eu já volto para conferir e a gente continua a aventura. Conseguiu fazer? Tentou? Se você tentou, já está tudo certo. A professora fica super feliz. Vamos lembrar um pouquinho a construção dessas palavras? A gente já viu isso em algumas aulas. Vamos lá. Então, primeiro, muito linda. Nós vamos tirar o muito, pegar apenas a palavra linda e tirar a última vogal. Lembra? Então, nós vamos tirar a vogal A e acrescentar íssima. Então, ficou lindíssima. Muito animada. Nós tiramos a palavra muito, porque quando nós colocamos íssima já quer dizer que é bastante, que é exagerado, não é? Então, vamos pegar a palavra animada e tiramos a última vogal, tiramos a vogal A. E vamos acrescentar o íssima. Ficou animadíssima. E o muito divertido. Como que nós fazemos? É a mesma coisa. Tiramos a palavra muito, colocamos o divertido. Vamos tirar a última vogal. Ali, a última vogal é a letra O. Então, tiramos divertir, tiramos o O e colocamos íssimo. Ficou divertidíssimo. Foi isso que você fez? Conseguiu escrever essas palavras? A gente tem que estar bem atento e prestando bastante atenção para conseguir escrevê-las, né? Vamos conferir, então, aqui como ficaria na atividade. Então, muito linda, fica lindíssima. Muito animada, animadíssima. E muito divertido, divertidíssimo. Foi assim que você fez aí? Parabéns! Vamos continuar. Olha lá. O ovo achou a mansão de Raposela muito linda. A anfitriã ficou muito animada com a visita e fez planos para tornar o dia muito divertido. Como que ficaria a mesma frase se a professora substituísse, então ali, muito linda, muito animada, muito divertido, pelas palavras que nós acabamos de escrever? Ficaria assim, ó. O ovo achou a mansão de Raposela lindíssima. A anfitriã ficou animadíssima com a visita e fez planos para tornar o dia divertidíssimo. E você, está achando a aula divertidíssima? Está ficando inteligentíssimo? Muito bem. Vamos ver o que vem agora de novo na nossa aula. Você concluiu e o caminho se abriu. Para onde iremos agora no nosso mapa? A próxima missão fica dentro da mansão. Tem chaleira de galinha e alimento no fogão. Que local será que é esse que tem chaleira de galinha e alimento no fogão? Você já sabe? Procurou aqui? É a cozinha. Onde está a cozinha de Raposela? Nós sabemos que é a cozinha porque ela estava lendo receita. E a chaleirinha dela está bem aqui. Vamos pôr a Raposela aqui, bem na cozinha. E o Afonso vai com ela. Afinal de contas, eles estão brincando agora de caça ao tesouro.
Concluímos mais essa etapa, vamos deixar marcado aqui. Qual será a nossa missão na cozinha de Raposela? Tá com o caderno aí? Então coloca 3, tracinho. Afonso viu muitos quadros pendurados na parede e Raposela leu uma. Entrevista, notícia ou receita? O que foi que Raposela leu? Uma entrevista, uma notícia ou uma receita? Presta atenção na imagem que tá bem facinho. Pode fazer. Registrou? Então, Raposela leu uma receita. Muito bem. Foi isso que você anotou? Você viu ali embaixo como cozinhar ovos? Prestou atenção nas aulas? Parabéns! Concluímos nossa missão aqui na cozinha. Vamos lá. Você concluiu e a passagem se abriu. Para onde iremos agora? Presta bastante atenção. Rolando pela mansão, olhando quadros interessantes, nem imaginava que esses podiam ser seus últimos instantes. Rolando pela mansão, a gente já sabe que está falando do ovo, não é? Em que passagem do livro que ele estava rolando e olhando quadros interessantes? É bem ali no corredor, né? Onde aparecem os quadros e está ali o ovo rolando. No nosso mapa, essa parte está bem aqui na pontinha. Então, vamos marcar aqui. Já passamos por essa tarefa. Essa aqui nós já concluímos. Então, vamos colocar aqui. Concluída com sucesso. Olha, já percorremos a maior parte aí do percurso, não é? Qual será a nossa tarefa? Olha lá. Primeiro tem todo o texto ali que está na página. E a professora deixou em destaque uma parte. Estava muito ocupada, bolando o seu plano com toda a astúcia e perfeição. E ali a professora também escreveu só esse trecho. Mas a página toda ali ela diz: enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o ovo rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o ovo. Mas Raposela nem lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada, bolando o seu plano com toda a astúcia e perfeição. Então, nós vamos usar esse trechinho. Estava muito ocupada, bolando o seu plano com astúcia e perfeição. Qual dos jogos lá do carrinho foi inspirado nessa parte? Bem, esse aqui que nós vimos que era a trinca do mesmo sentido. Você lembra da trinca do mesmo sentido? Joia! E quais foram as palavras que a professora escolheu aí desse trecho para buscarmos outras que tenham o mesmo sentido que essa? Foi a palavra ocupada, perfeição e astúcia. Então, as 3 palavras estão nesse trechinho aí. Lembra que a professora disse para você separar uma folhinha de papel sulfite? Você deixou separada? Então, agora nós vamos precisar dela. A professora vai dizer para você assim, pegue a folha. Professora, não tenho sulfite, não tenho papel sulfite em casa. Veja se você pode tirar uma folhinha do seu caderno, só para a gente fazer essa atividade. Consegue fazer isso? Se você puder, muito bom. Nós vamos precisar de 9 partes. Nós vamos dividir a folha em 9 partes. Então, existem várias formas de fazer isso, né? De dividir a folha em 9 partes. Eu já antecipo porque você faz do jeitinho que você achar melhor.
A professora vai fazer assim, ó, presta bastante atenção. Eu deixo a folha deitada dessa forma e vou dobrar ela, mas não vou até o final lá embaixo, ó. Eu vou dobrar ela até aqui, ó. Tá vendo que eu deixo o mesmo espaço ali embaixo, ó? Então, aqui eu já dobro a minha folha. Deixa eu apoiar na mesa que é mais fácil. Aqui, ó. Dobrei a primeira parte. Aqui, vou deixar bem marcado o vinco, porque depois eu uso isso aqui para cortar o papel. Bem marcadinho. A parte aqui que sobrou, eu vou dobrar também. Tanto faz dobrar para frente ou dobrar para trás. É só para a gente marcar aqui 3 partes. Dobrei aqui. Deixei bem marcado. Aqui eu ainda não tenho 9 partes, eu tenho 3 partes. Então, o que eu faço? Eu vou dobrar aqui também. Da mesma forma, ela ficou compridinha. Eu dobro aqui, ó. Dobro para este espaço aqui, tá vendo? Assim. Deixo bem marcada. E aqui eu dobro também. Tanto faz dobrar para lá ou dobrar para cá. Quando eu abrir, a minha folha está marcada com 9 espaços. Mas eu vou precisar cortar esses pedacinhos de papel. Por isso que eu falei para vocês que eu ia deixar o vinco bem marcadinho, ó. Porque se eu deixar bem marcado com a unha, ela não fica um corte bem bonito. Mas eu consigo cortar mesmo se eu não tiver tesoura em casa. Olha lá, ó. Tá vendo? Consegui, não consegui? Agora eu corto aqui, ó. Tá vendo? Um pedacinho. 2, 3. E vocês vão fazer a mesma coisa. Então, você vai recortar 9 pedacinhos de papel. Antes de recortar, presta atenção na atividade que a professora vai dar um tempo para você fazer. Você vai olhar essas 9 palavras que estão aí e você vai copiar uma palavra em cada pedacinho de papel. Então, cortou 9 pedaços, copia uma palavra em cada pedacinho. Professora, precisa recortar? Precisa, para a gente fazer as cartinhas da trinca, né? Para dar certo a nossa brincadeira, tá bom? Então, agora um tempinho para você cortar o papel e copiar as 9 palavras. Conseguiu fazer o seu jogo aí? Então, como que você vai brincar? Da mesma forma que foi nas aulas anteriores. Você vai encontrar as palavras aí que tenham o mesmo sentido. No meu caso aqui, eu separei 3, ó. Eu peguei a palavra ocupada, entretida e envolvida. E eu consegui fazer uma trinca. Você pode jogar sozinho, organizando a trinca, ou você pode colocar todas as cartinhas, assim, ó, todas juntas, e cada pessoa compra uma carta e vai colocando. Quem fizer a trinca, ganha aquela. Depois a outra pessoa pode ficar com a trinca. Quem fizer mais trincas, ganha o jogo. Então, você ficou hoje, né, além de todo o aprendizado, você tem um jogo para brincar quando a aula acabar.
E vamos conferir como ficaria essa trinca aí para depois você poder organizar ou vai organizando agora? Então fica assim, ó. Entretida, ocupada, envolvida. Artimanha, astúcia e esperteza. Essas palavras têm o mesmo sentido. Exatidão, perfeição e precisão. Observa aí um pouquinho as palavras para você poder organizar a tua trinca. Você quer ver uma coisa que bacana? Tanto essas palavras têm o mesmo sentido que nós podemos substituir na mesma frase que nós tiramos lá da página do livro. Olha só, estava muito ocupada bolando seu plano com astúcia e perfeição. A gente podia escrever com outras palavras da nossa trinca. Estava muito envolvida bolando seu plano com esperteza e precisão. Ou estava muito entretida bolando seu plano com artimanha e exatidão. E você pode ainda, depois, fazer outras frases, né, com o mesmo sentido, mudando essas palavras. Pode fazer outra combinação de palavras, desde que elas tenham ali, né? Você use as palavras que têm o mesmo sentido no mesmo local da frase. Gostou? Aposto que sim. Então, missão concluída. Aqui nós já terminamos. Vamos para o próximo local. Você concluiu e o acesso se abriu. Para onde iremos? Olha lá. Bamboleando de animação, enchendo o prato de comida, não percebeu que a anfitriã planejava sua partida. Em que página ou em que local ali da mansão de Raposela que aconteceu isso? Tinha alguém bamboleando de animação, enchendo o prato de comida. Não percebeu que a anfitriã planejava sua partida. Pensou? Exatamente, foi lá na sala de jantar. Quem bamboleava-se era o ovo. Então, vamos levá-los agora para a sala de jantar. O Afonso ainda estava no ovo aqui na sala de jantar, né? Olha que fofura, ele sentadinho ali na cadeira. Então, aqui que nós já concluímos, vamos marcar um X. Concluída com sucesso. Qual será a nossa tarefa aqui? Vamos ler um trecho. Raposela queria comer um ovo bem grande e delicioso. Então pôs em prática a primeira parte de seu plano perfeito, encher o ovo de comida. O jantar que serviu foi dos mais esplêndidos. O ovo bamboleava-se de animação. Essa é a página, ali, né, o trecho da história. Você viu que a professora destacou algumas palavras. A palavra grande, delicioso, perfeito e esplêndidos. Qual é a brincadeira que nós faremos aqui? A brincadeira daqui é inspirada daquela que estava no carrinho, o par contrário. Pega o seu caderno, bem atento aí. Você vai precisar fazer duas colunas. De um lado, então, aquelas palavras que a professora deixou em destaque. Grande, delicioso, perfeito e esplêndido. Do outro lado, o contrário, mas está todo embaralhado. Tem a palavra arruinados, pequeno, ruim e mal feito. Você vai copiar as duas colunas e vai ligar aí o par certinho. É o par que diz o contrário. Então, qual é o contrário de grande? Esse é fácil, né?
pequeno. Então, você vai ligar lá no pequeno. E os outros você faz sozinho. Faz com capricho. Conferindo com a professora. Olha lá. Grande, pequeno. Delicioso, ruim. Perfeito, mal feito. E esplêndidos, arruinados. Vamos ver como ficaria o trecho do livro se nós trocássemos as palavras? Raposela queria comer um ovo bem pequeno e ruim. Então pôs em prática a primeira parte do seu plano mal feito. Encher o ovo de comida. O jantar que serviu foi dos mais arruinados. O ovo bamboleava-se de animação. Viram que quando nós substituímos neste trecho palavras contrárias muda o sentido? Mudou completamente. Então, você concluiu e mais uma fase se abriu. Os personagens parecem estar em um lugar alegre e festivo, sem nenhum demonstrar seu verdadeiro motivo. Em que local eles estão alegres e festivos? Bem na sala de música. Vamos colocá-los lá? Então, os dois vêm para a sala de música. Concluímos mais uma parte. Vamos marcar. E qual será a nossa tarefa aqui? Nesta cena, os personagens fazem algo. Você sabe o que é? E de que forma você ficou sabendo? A. Pelo texto verbal ou B. Pela ilustração, através da ilustração? Aí, nós já sabemos e já fizemos as atividades. Marca 6, tracinho, letra B. Pela ilustração. Eles estão cantando animados. Fácil essa, né? Vamos para a próxima parte. Você concluiu e outra parte se abriu. A cadeira é segurança? Nesta dança tenha tão atenta. Brincadeira de criança esquenta igual pimenta. Em que parte que fala de cadeira e brincadeira de criança? Já sabe? Então, vamos para ela. Vamos lá para onde eles brincaram de dança das cadeiras. E concluímos essa parte. Qual será a nossa tarefa aqui? Nessa parte da aula, dessa tarefa, você vai observar os dois textos enquanto a professora vai falando. Observe o corpo do texto e o que aparece ali. Você vai precisar relacionar o texto com a imagem que está abaixo. Mas nós vamos fazendo isso juntos. Então, a professora quer que você fique aí prestando bastante atenção na tela. Porque nós já lemos, já montamos esse texto. Então, o texto A, ele corresponde a qual imagem ali embaixo? Você sabe? É a corrida do ovo na colher. E o texto B? É o esconde, esconde. Muito bem, concluímos mais uma parte. E vamos para uma outra parte da mansão. Você concluiu e o trajeto se abriu. Bem em cima de uma cama, com tamanho exagerado. Pela cara da donzela, não devia ter quebrado. Só sobrou um espaço, não é? E é o quarto. Então, vamos colocar os personagens ali no último espaço e concluir essa tarefa.